Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22, versículo de 1 a 22. Hoje nós vamos, irmãos, ler muita Bíblia. Então pega a sua Bíblia aí, que não vai ser de enfeite. Abra a sua Bíblia e nós vamos ler muita Bíblia hoje. E respondendo Jesus novamente, lhes falou em parábola dizendo: o reino do céu é semelhante a um certo rei que fez as bodas do seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Mais uma vez ele enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho um jantar preparado, os meus bois e meus cevados estão mortos, todas as coisas estão prontas, vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram os seus caminhos, um para a sua fazenda, outro para o seu negócio. E outros tomaram os seus servos, os afrontaram e mataram. Mas ouvindo disso o rei irou-se e enviou os seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então ele diz aos servos: as bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. E depois as estradas, convidai para as bodas todos quanto encontrardes. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram tantos quanto encontraram, tanto maus como bons. O casamento ficou cheio de convidados. O rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com veste de casamento. E lhe disse: amigo, como entraste aqui, não tendo veste de casamento? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: amarrai os seus pés e mãos, levai-o embora e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Ok? Por que eu escolhi esse texto? Nós precisamos entender o seguinte. Lá na pós eu tenho conversado, a gente entrou no estudo agora de profetas. A gente estudou profetas maiores e agora a gente está estudando profetas menores. Então, nós estávamos estudando sobre profetismo, ok? Sobre a figura dos profetas. Até uma pergunta que a pastora Wagner sempre me perguntou: o profeta do Novo Testamento, ele é igual ao do Antigo Testamento? O profeta do Novo Testamento, ele é igual ao do Antigo Testamento? Sim ou não? Não, não é igual. Ok? Porque vai ter várias classes de profeta. Primeiro, você vai ver que a Bíblia vai chamar Abraão de profeta. Mas Abraão não prevê futuro. Abraão não tem sistema revelatório. Josué é chamado profeta. Gideão é chamado profeta. Ok? Então, esses profetas anteriores, eles não têm o cunho da revelação, mas são profetas. Por que eles são profetas? Preste atenção nisso. Porque para o autor que está escrevendo, um profeta, na visão deles, naquela época, era a pessoa que tinha acesso a Deus para ouvir a Deus, acessar a Deus e trazer para a terra a voz de Deus. Ok? É o que ouve a Deus. Por exemplo, o que Deus falou para Abraão? Porventura farei eu alguma coisa sem antes avisar meu servo Abraão? Ok? Então, nesse caso, essa é uma figura de profeta. O profeta com cunho de revelação começa em Samuel. Por quê? Porque o Novo Testamento vai dizer que os profetas começam em Samuel e terminam em João Batista. Compreende? Estão pegando? Os profetas, no sistema revelatório, como Elias, Eliseu, Elias e Eliseu são frutos da escola de Samuel. Quando você for pregar e você for estudar, nós temos que colocar Samuel numa prateleira acima de Elias. Na verdade, as duas personagens, ou as três personagens principais do Antigo Testamento, vamos colocar assim, seria Moisés, por causa da lei, e Samuel, por causa dos profetas. E não simplesmente Elias. Então, vamos lá. Depois você vai ter a outra categoria, que são os profetas, que são o quê? Os profetas que são escritores. Os que deixam escritos. Que são quem? Vamos lá, fala comigo. Isaías,
Jeremias, Ezequiel, Daniel. Até aí molinho. Agora vamos lá? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Pelo menos Patrícia salvou vocês. E aí o Novo Testamento vai trazer uma nova figura de profeta, que esse também vai ter o sistema, a questão de revelação. Por exemplo, o profeta Ágabo, que revelou a fome que viria sobre a terra. Por que eu estou falando isso? Porque aí, volto a dizer, a gente estudando sobre isso, eu estava conversando com o pessoal lá na pós, sobre vocês aqui. Eu disse para eles, na plenitude nós incentivamos as manifestações de dons espirituais. Porém, quem é habilitado para profetizar na nossa igreja? Filhos. E vossos filhos profetizarão. Quem não é filho espiritual não tem habilitação para profetizar. Segunda coisa, todo mundo que profetiza na igreja, profecia ou revelação, tem que ter a consciência que vai ser julgado aquilo que você fala. Sem estresse, sem neura, sem problema, entendeu? Estou julgando. É Bíblia. A Bíblia fala, 1 ou 2 profetize e os demais façam o quê? Julguem. Você pode julgar. Como pastor, como que eu vou julgar? Como que você julga uma profecia, uma revelação? A profecia, a revelação nunca será contra a palavra de Deus. Nunca, 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 nunca. Deus é a sua palavra é Ele. Deus nunca irá contra a sua palavra. Pode ser quem for, pode descer um anjo com a espada de fogo aqui, e se falar uma palavra fora da Bíblia, diga, é anátema. Silêncio sepulcral, ok? Primeiro. Segundo, o que se fala é a tua realidade? É a realidade que você está vivendo? Chegam para você e falam assim, eis que eu te digo, eu tenho visto a tua lágrima na madrugada. Tu ora de madrugada? Não, pastor. Então quem está falando com você? Me diga, quem está falando com você? Se está dizendo que você ora de madrugada e você não ora de madrugada, Deus deve ter se enganado, não é verdade? Deus se enganou, não se enganou, irmão? Então quem é que está falando? Pode ser o homem e pode ser quem? O cão. Sério? Outra coisa que eu quero ensinar para vocês aqui. E aqui algum de vocês vai ficar com o cabelo tudo arrepiado, em pé. Moisés disse assim, Deuteronômio 18, eis que o Senhor levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Ele estava falando de Jesus. Aí perguntaram para Moisés, e como saberemos se aquilo que o profeta falou se é de Deus? Moisés vai e responde, quando aquilo que o profeta falar se cumprir, então é Deus que falou. Isso servia para o tempo de Moisés. No Novo Testamento, isso apenas não basta hoje. Porque Satanás se aperfeiçoou e Satanás às vezes fala a verdade. Atos dos Apóstolos. A menina com espírito de adivinhação, ela diz assim, eis que vai diante de nós, são santos homens de Deus. Ela falou mentira? Falou verdade. E era o quê? Era o capeta que estava revelando. Entendem? Então, o que o professor, que ele brilhantemente ele falou para nós, pastora Cícera? Cadê Val? Cadê Jussara? Então deixa eu falar para vocês. Ele disse, hoje tem coisas que a gente só consegue discernir por meio do discernimento de espírito para saber se é Deus ou se não é Deus. Vou voltar ao assunto, ok?
O pregador faz assim, abre o leque, fecha o leque. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando Deus fala de verdade, você tem que dar crédito ao que Deus fala, escrever e trabalhar em cima do que Deus fala. Qual é a oração mais poderosa que existe? A oração mais poderosa que existe é quando Deus revela o que está acontecendo e sendo falado no céu para ser falado na terra. Deus quer que pessoas falem na terra o que está sendo falado no céu. É isso. Por exemplo, Deus quer fazer, Deus quer curar. Você ouviu o que está sendo no céu. A vontade do céu hoje é curar. O que você faz na terra? Senhor, nós oramos hoje para que haja cura, porque essa é a tua vontade. Nós ligamos a terra com o céu. Nós pedimos a tua vontade no céu, que é curar, que haja cura hoje aqui neste lugar. Ok? Por isso que é aquela coisa. Tem gente que tem revelação 3x4, que daqui a pouco não se lembra de nada, que não anotou nada, aí você fala assim, Deus é um garoto de recado que mandou um negócio que pode ser esquecido. No final do ano passado, Deus falou para mim, antes da Santa Ceia, na semana da Santa Ceia, que eu e Cá tivemos que viajar por causa do nascimento de João. Deus falou, Deus me mostrou a porta da igreja, um tapete, uma mão que fazia assim, e estava escrito assim, bem-vindo no tapete. E ele disse assim, sou eu que quero ser convidado para entrar na casa de vocês. E ele disse, me convide para entrar nos quartos trancados, os quartos que estavam trancados e bagunçados, porque eu quero arrumar. E ele disse, à medida que eu entrar na casa, para ir para esses lugares escondidos, guardados, eu vou ver a necessidade da casa e vou suprir a necessidade da casa. E diz, papai está na casa. E fez me lembrar, ele diz, como você foi lá ver seu filho, ver seu neto. Vocês chegaram lá e viram as necessidades e vocês resolveram as necessidades lá. Assim sou eu quando entro na sua casa. Deus quer entrar no quarto escuro da sua casa. Deus quer entrar lá nos recônditos da tua alma, aonde ninguém vê, aonde ninguém sabe, aonde estão os problemas realmente da sua alma, Deus quer entrar lá. Mas ele não arruma a porta, tem que ser convidado. Segunda coisa, isso é bacana ou não é, irmão? Foi Deus ou não foi que falou? Foi Deus. Então, se Deus falou a primeira parte, a segunda parte é dele. E ele disse assim, fale para eles para trazer pessoas para a minha casa, para que minha casa se encha. Ele que disse. Fale para eles. Nós precisamos trazer pessoas para que a casa do Pai se encha. Aqui a parábola que está aqui. Essa parábola se refere a quem? Essa parábola, vamos explicar a palavra para depois aplicá-la. Quem é o pessoal dessa parábola? O dono da festa. Quem é o dono da festa? Vamos lá. Quem é o dono da festa? Deus. Deus fez a festa. O que é a festa? A festa é o reino. A festa é o reino. E ele manda convidar o pessoal para participar da festa. Quem são as pessoas que estão convidadas para a festa? Quem são as pessoas que foram convidadas para a festa? Quem? Vamos lá? Quem, Rosileia? Quem, Sandra? Quem, Lívia? Quem são? São os judeus. São judeus. Então foi chamado judeus. Aí um disse, não quero, porque eu estou ocupado. O outro, não quero, porque eu fiz uma festa. E o outro disse assim, não quero. E ainda pegou os emissários e matou. Então quer dizer o seguinte, os judeus rejeitaram e iriam matar quem? Mataram os profetas. E na sequência dessa parábola em Lucas, matam o filho, que é Jesus. O dono da festa fica irado e diz assim, a minha festa não pode ficar vazia, porque a casa do Pai nunca pode ficar vazia.
Vocês tinham que, obrigado. Você tinha que ter reagido aí em cima aí, cadê vamos? Cadê nessa hora? A casa do Pai nunca pode ficar vazia. A casa do Pai não pode ficar vazia. E ele falou assim, vai agora e chama todo mundo que estiver na rua. Não tem problema, chama todo mundo. E Lucas vai dizer, os cegos, aleijados, coxo, o pessoal do valado, chama todo mundo. Quem é esse povo? Quem é esse povo? Os gentios. Só que tem um problema. Aí a festa enche, a casa enche. Olha quantos bilhões são cristãos hoje, dito cristãos hoje no mundo. Muita coisa. Porém, o dono da festa, quando chega na festa, olha para um camarada e vê que o cara não tem roupa nupcial. E ele fala assim, chefia, como é que você entrou aqui, se você não tem roupa? Aí ele fala assim, pega esse aqui e joga nas trevas exteriores. Por quê? Todo mundo pode vir na festa, mas a roupa tem que ser trocada. Todo mundo é chamado, vinde como estás, mas nunca a Bíblia vai dizer, permaneça como está. Vem do jeito que está, vem bebendo, vem fumando, vem jogando, vem se prostituindo, vem fazendo coisa errada, mas quando chegar na casa do Pai, tem que haver transformação de vida. Se mentia, não mente mais, se bebia, não beba mais, se fumava, não fuma mais, se drogava, não drogue mais. Por quê? Porque uma roupa nova é dada a cada um que aceita Jesus. Não. Fala sério, irmão. Eu estou me esgoelando e você fica assim, irmão. Todo mundo que aceita Jesus recebe uma nova vestidura, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então a gente vai observar aqui duas coisas. Quem chama? Quem vai buscar? Quem vai buscar? Aí vai lá, olha só. Quando a gente falou sobre judeu, abra sua Bíblia, Isaías 65, de 1 e 2. Isaías 65, verso 1 e verso 2. Lembra a nossa paradinha? Obrigado. Foi? Isaías 65. Fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, após seus pensamentos. Então ele está dizendo, eu fui buscado por alguém que não me buscava. Eu fui buscado por alguém que não perguntava por mim. Quem era? Somos nós, somos gentios, ok? Então, agora vamos lá. Agora vamos entrar no assunto propriamente dito. Então, essa parábola tem os que rejeitaram, esses rejeitaram, não é a pessoa que não aceitou Jesus aqui não, são os judeus. Aí você vai ter os servos que vão buscar. Quem são os servos que vão buscar? Os servos que vão buscar na parábola começa com os apóstolos. Mas hoje, na aplicação, quem são os servos que buscam? Somos nós, que somos os servos do Pai. Vou repetir. Quem vai buscar os integrantes para que a festa do Pai esteja cheia? Nós. Nós. Quer dizer, se você não busca, você está com algum problema aí. Então, na verdade, uma coisa que nós precisamos entender. Quem somos nós? Quem somos nós? Você é o que de Deus? Aí o pessoal fala assim, eu sou servo de Deus. Igual no filme do Rei Arthur. Eu sou servo de Deus. Eu sou servo de Deus. Eu sou servo de Deus. Você é servo de Deus? Quantos aqui são servos de Deus? Candangão, você ficou com medo. O irmão de Anderson. Tu é servo ou não é servo? Quantos aqui são servos de Deus, irmão? Mas, na verdade, a Bíblia não vai nos chamar só de servos. A Bíblia vai nos chamar de quê? Filhos. Então, eu sou filho ou eu sou servo?
Hã? Nós somos um filho que serve. Por que nós temos dificuldade de olhar um filho que se torna empregado do pai? Ou servo do pai? Por que nós temos essa dificuldade? É a cultura ocidental. Porque na cultura oriental, isso é uma coisa muito simples. Na cultura oriental do sistema patriarcal, o filho ele compunha aquele clã daquela família. Você tem o patriarca e você vai ter as pessoas que vão estar trabalhando ali. Por exemplo, o Salmo diz assim, bem-aventurado, porque os filhos são herança do Senhor. Os jovens, os filhos são como flecha na mão do valente. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Então a aljava pega quantas flechas? Sei lá, umas 20, 30 flechas. Quantos aí estão dispostos assim? Então, naquela cultura, quanto mais filho, melhor. Por quê? Porque o filho trabalha. O filho vai pegar a enxada. O filho vai herdar a profissão do pai. Ele vai ajudar a colocar comida na mesa. Ok? O filho ajuda a colocar comida na mesa e o filho, principalmente o homem, vai ajudar a fazer o quê? Defender a casa. Então, por exemplo, Saul, a Bíblia vai dizer assim, Saul, filho de Quis. Você pode observar na Bíblia que toda vez que você vai ver o nome de alguém, quem é você? Eu sou fulano de tal, filho de fulano de tal. Por quê? Porque era importante mostrar a paternidade. Então, só que a nossa cultura ocidental, nós esquecemos o modelo bíblico de que filho coopera. Na cultura ocidental, o que filho faz? Sério. Filho, ele suga o pai. Ué, é só você perguntar que a grande maioria absoluta aqui, quantos filhos você tem? Uns vão dizer assim, 1, alguns aí na boa vontade, 2. Os que tem 1, você fala assim, você quer mais um? Alguns vão chegar e vão falar o quê? Ó, Deus me livre. Deus me livre. Quando eu e Kátia éramos noivos, namorados, a gente começou a querer dizer que a gente ia casar, e a gente muito apaixonado, e a gente dizia assim, nós vamos ter 6 filhos. Era a nossa, a gente falava, nós vamos ter 6 filhos. O primeiro que veio, Kátia já desistiu da ideia. Já desistiu da ideia. Porque as crianças muito grandes, ela muito pequena, foi empenando o negócio todo, né? 2 gravidez de quase 4 quilos cada um, ela desse tamanho, foi realmente muito complicado. A coluna, sério, a coluna foi para o espaço, só que Jesus curou a Kátia da coluna. Foi para o espaço. E por mim a gente ia para o terceiro. Aí ela ficava assim, mas Val, é mais um colégio, Val. É mais isso, é mais comida, é mais isso, é mais aquilo. Por quê? Porque o pai ocidental, o que ele quer? Ele quer dar tudo que ele não teve para o filho. Aí você não teve videogame, você não conseguiu comprar Atari quando você era criança, você quer dar um Play 5 para o seu filho que custa 5, 6 mil reais. E eu dou com gosto. Mas a grande maioria absoluta daqui, claro que tem as suas raras exceções, eu pergunto aos senhores, quantos filhos ajudam na limpeza da casa? Quantos filhos que saem para trabalhar e no final do mês falam assim, metade do meu salário está aqui na tua mão aqui para ajudar a pagar a luz aqui? Quantos filhos adolescentes aí pagam a conta de luz de casa, pagam a conta do gás, do telefone? Aí o que acontece? Quando eu olho para Deus, Deus é meu pai. O que eu vou fazer? Eu vou jogar a minha imagem paterna com Deus. Quem serve quem? É o pai que serve o filho. Então Deus precisa me servir. Quando eu olho para o sistema bíblico, é o filho que serve ao pai.
O pai entesoura para o filho, mas o filho serve a seu pai. Tanto é que Deus disse: se eu sou pai de vocês, aonde está a minha honra? É o Senhor que disse. Então quer dizer, se eu sou filho, biblicamente falando, eu sou um filho que serve. Eu tenho que servir na casa do meu pai. O que Jesus disse? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus disse: eu tenho uma comida. Qual é a minha comida? Fazer a vontade do meu pai. Porque um filho que ama o pai tem prazer em servir nos negócios do seu pai. Oh, Jesus, fala aqui. Um filho que ama seu pai tem prazer em servir nos negócios do seu pai. Vou repetir. Um filho que ama seu pai tem prazer em servir nos negócios do pai. Então quer dizer que eu tenho que servi-lo. Eu vou servir por quê? Porque eu sou filho. Mas eu entendo, irmão, que eu não sou o empregado. Eu tenho um relacionamento com meu pai. Eu amo meu pai e meu pai me ama. Jesus assumiu a condição de filho de Deus. Jesus é Deus. Ele é um Deus que se manifestou e mostrou para nós como? Sendo filho de Deus. E como filho de Deus, ele disse assim: eu faço tudo aquilo que vejo meu pai fazer. O que eu vi no céu, eu faço na terra. Eu sirvo a meu pai. E ele disse: eu te glorifiquei na terra, agora glorifica teu filho. Aleluia! Então eu e você precisamos entender, nosso lugar é na mesa, não é no estábulo. Nosso lugar é na mesa, não é no lado de fora. Mas porque meu lugar é na mesa e eu amo meu pai, eu sirvo a meu pai. E qual é a mensagem que meu pai me deu? Vai lá fora e busque a gente para que a minha festa se encha, meu filho. E o filho obediente, o pai o honrará. Eita! Se Jesus é o Filho, e ele disse, e ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou, assumindo a forma de servo, e se humilhou até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele que serve a Deus, Deus o glorificará. Então nós aqui somos os mensageiros. E eu tenho 4 coisas para falar com vocês. Não vai dar tempo, semana que vem a gente vai continuar. Primeiro, vamos anotar. E aí Tainã vai providenciar. 1. Qual é a mensagem? Anotem. Qual é a mensagem? Anotem. Qual é a mensagem? 2. Quem prega a mensagem? Qual é a mensagem? 2. Quem prega a mensagem? Para quem é a pregação? E qual é a recompensa de se pregar? São 4 perguntas que nós vamos responder no estudo, se o Senhor assim nos permitir. Eu acredito que Ele vai nos permitir. Você também, irmão? Então vamos lá. Posso repetir? Qual a mensagem? 1. 2. Quem prega a mensagem? Quem prega a mensagem? 3. Para quem a mensagem é pregada? Para quem a mensagem é pregada? E 4. A recompensa de se pregar a mensagem. São os 4 pontos. Primeira coisa, então vamos lá. Se Deus disse para nós, a palavra está aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu e você temos que ir lá fora buscar, nós temos que fazer a casa ficar cheia. Vou falar de novo. Nosso desafio, se tem uma cadeira pura, é porque tem alguém aqui que não está trabalhando.
Vamos repetir. Se tem uma cadeira pura, tem alguém aqui que não está trabalhando. Amanda não trouxe alguém, então. Val não trouxe alguém, porque tem cadeira pura. Irmã Deia não trouxe alguém. Pastora Wagner não trouxe alguém. Eu estou falando no campo do hipotético. Se tem cadeira pura. Por quê? Todo mundo que está aqui foi trazido por alguém. Foi ou não foi? Ou veio pela internet, ou veio por um convite, ou alguém foi em casa buscar, amarrou no laço e trouxe. Ok? Então vamos lá. Então, se tem cadeira pura, é porque tem alguém que não está buscando. E qual é a oração que a gente tem que fazer aqui? E nós vamos reverter um negócio aqui. Ainda cabe mais. Nós vamos para o templo novo, o doutor Diácono Jackson, foi hoje? Hoje nós ficamos aqui estudando as alterações na planta lá, o que tem que fazer, a adequação da prefeitura, e papapá. Ele parece até que está no domingo no parque, ele está no parque de diversão. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, toca isso aí. E ele vai lá, esquenta a cabeça, e ele mostra, ele só fala assim, não gostei disso. Aí ele tem que se virar e resolver de novo. Tá, só que, o que diz, segundo Reis, capítulo 4? Acabou o vaso, acabou o azeite. Se a gente disser que está cheio, trava o negócio. E aí, eu não estou aqui, mas eu estou ligado. Porque tem os muito emotivos. Tipo assim, evangelista Cleito. A alegria de Cleito é arrumar números extravagantes. Você quer ficar alegre, manda Jorge, diácono Jorge e evangelista Cleito contar quantas pessoas tem na igreja. Você vai ficar alegre. Se você falar para Vitor contar, você vai ficar triste. Porque sempre o Vitor conta para baixo, Jorge conta para cima, Cleito conta para cima do para cima. Eu falo assim, gente, é impossível, cara, eu sei quantas cadeiras tem aqui dentro, mas, vamos lá. Mas aí, Júnior chegou. Júnior, você veio no segundo horário? Cadê Júnior? Cadê Júnior? Olha lá, você veio no segundo horário do domingo? Aí Júnior é aquela coisa, pastor! Júnior entrega tudo. Júnior foi lá e, mandou mensagem para mim. Olha aqui, pastor! E mandou a foto. Lotado. Pastora Fernanda, então, Fernanda é a benção. Pastor, tinha gente do lado de fora, a igreja estava super lotada. Eu falei assim, rapaz, o negócio aqui foi quente, cara. Pastor, o primeiro horário estava cheio, agora o segundo estava hiperlotado, pastor. Eu falei assim, cara, a gente vai ter que abrir um terceiro culto então. Se ficou gente lá de fora, chega na segunda-feira de manhã, eu com gás total. Falei assim, aleluia, vou orar, obrigado, Senhor. Olho para o diácono Jansen. Falei, Jansen? E aí, vaso? Como é que vocês resolveram ontem? Porque lotou ontem. Ele falou assim, pastor, encheu, pastor, mas tinha uns lugares aqui, botamos uma... Mas já ficou gente lá de fora? Não, pastor, o pessoal da cantina, que você sabe aquela turma, não tem, pastor? Quando o jovem faz cantina, fica gente lá de fora? Eu falei assim... Aí eu não sei se pastora Fernanda é muito up ou se o diácono Jansen é muito down. Eu não sei. Mas vamos lá. Vamos falar do campo hipotético que realmente ficou hiperlotado no domingo. Vamos fazer uma análise na ceia de fevereiro. Se mantiver hiperlotado em fevereiro, março, nós vamos ter 3 horários de Santa Ceia dividindo as equipes, para de manhã e de noite. Deus pode mandar. Nós vamos fazer 3 cultos, 4 cultos, até o Sodão, mas pode mandar. Então levante a mão, pelo amor de Deus, gente, me ajuda. Levante a mão e diga, Deus pode mandar que ainda tem lugar. Aí um pastor me mandou um negócio. Olha isso aqui, que eu achei muito interessante o que ele mandou, e eu quero ler para vocês um livro. Que ele está com o mesmo problema nosso de falta de espaço. Aí ele me mandou, ele só esqueceu de mandar o nome do livro e do autor.
Deixa eu achar aqui para vocês aqui. Olha que negócio interessante que o autor do livro que ele estava lendo, sobre liderança. Nunca seremos capazes de construir prédios suficientemente grandes ou suficientemente rápido para acompanhar o que Deus quer fazer. Certo? Ok? Então chega um ponto que você não tem como criar templos tão grandes. Como tem igrejas que, por exemplo, no domingo reúnem 11 mil pessoas. Como é que você faz um templo para 11 mil? Apesar que no Brasil tem alguns templos de 20 mil pessoas. Mas não é qualquer lugar que você tem um templo desse. Então o que a gente tem que fazer? Nós precisamos usar aquilo que temos. Usar aquilo que temos. Por quê? Porque Deus quer mandar uma segunda onda de crescimento para nós. Agora vamos lá. Se é isso, então entenda, nós precisamos ir pregar. Agora a minha pergunta, qual é a mensagem que se prega? Porque eu preciso saber qual é a mensagem que é pregada. Qual é a mensagem que se deve pregar? Qual é a mensagem que se deve pregar? Você foi lá e você vai pregar. Você deve chegar para a pessoa e dizer assim, você precisa aceitar Jesus, porque se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Essa mensagem é uma mensagem bíblica ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas a tônica da mensagem é o inferno, não ir para o inferno? Isso, vamos lá. Veja só. É bíblico se pregar sobre o inferno? Sim. A tônica do evangelho é essa? Não. A tônica do evangelho é levar para o céu. Então deixa eu mostrar para vocês. Qual é a nossa mensagem? Qual é a mensagem do evangelho? A mensagem do evangelho é uma mensagem de esperança. Esperança. O mundo já é muito ruim para que eu e você venhamos ficar enchendo a cabeça dos outros de caraminhola. Eu tenho que mostrar, aleluia. Meu irmão, meu pai já me deu uns coros. Uns coros de correia, boa. Mamãe batia de sandália. Nada de muito grave, não. Ficava mais de marquinho. Aí aquela coisa, você já pensou? Meu pai me deu duas costas de correia. Boa. Boa. Agora, eu vivi com ele quase 50 anos. A tônica do meu pai, do meu relacionamento com meu pai, é a correada que ele me deu? Não. A correada foi, ou a correção que ele fez, foi algo dentro de uma gama maior do amor que ele tinha por mim. Então a correção do Pai do céu faz parte, mas a tônica é o amor dele derramado por nós. E nós vamos recitar o versículo mais lindo da Bíblia, porque Deus Então a mensagem é Deus amou, não é que Deus quer matar, que Deus quer destruir. A mensagem é Deus te ama, Jesus te ama, Ele morreu para te salvar, Ele morreu para te dar uma vida boa, uma vida abençoada, para te levar para o céu. Deixa eu dizer para você qual é o maior pecado da Bíblia. A gente fala muito sobre blasfêmia como Espírito Santo. Mas a Bíblia diz o seguinte: qual é o pecado maior da Bíblia? Não crer. O pecado do homem, o maior pecado do homem não é adultério, não é fornicação, não é a mentira, não é a fofoca. O maior pecado que o homem comete é não acreditar no Filho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado.
O vosso pecado é não crer no Filho de Deus. Então entenda, o que nós estamos trocando? A igreja evangélica atual está trocando a mensagem da cruz pela mensagem de relacionamento. Vem para a igreja porque aqui é legal. Vem para a igreja que tem uma galera legal. Vem aqui para a igreja que você vai fazer um monte de amigos. Vem aqui para a igreja que nós vamos fazer um grupo legal. Tem grupo legal na igreja? Tem. Tem gente legal na igreja? Tem. Tem um ambiente legal na igreja? Tem. Mas eu não venho para a igreja por causa do ambiente legal, do amigo legal, do relacionamento legal. Eu venho para a igreja porque eu sou pecador, miserável, destinado ao inferno. Mas se eu crer no Filho de Deus, eu serei salvo. Essa é a mensagem. O que é o problema nosso? O problema nosso é acharmos que a palavra de Deus não é suficiente. E eu garanto aos senhores que a maioria não, mas muitos dos que pregam não creem de verdade no poder da palavra que eles mesmos estão pregando. Porque eles precisam fazer firula, inventar coisa, cabelo em ovo, procurar cabelo em ovo, querem saber a marca que estava na capa de Bartimeu, o cego é Bartimeu, porque na capa de Bartimeu havia uma marca romana, porque aquela capa dava autorização de mendigar. Gente, alguém precisa de autorização para mendigar, gente? Porque ele estava por trás do deserto. Irmão, se o deserto é ruim, imagine atrás do deserto. Firula. Queremos pregar 300 anos. E se você for coar a maioria dessas mensagens gigantes que tem esses camaradas pregando por aí, você vai ver que a mensagem o cara podia ter pregado em 15 minutos, que estava bom. E eu quero ler com você e vamos cronometrar uma mensagem. Beleza? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Podemos cronometrar? Da onde nós vamos ler? Atos 2 o quê? Não, vamos ler Atos 2,14. Está falando do derramamento. Ok? Então presta atenção. Não cronometra ainda. Verso 12. Todos se maravilhavam e estavam em dúvida, dizendo uns para os outros: o que significa isto? E outros, zombando, diziam: estes homens estão cheios de vinho novo. Calma. Mas Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes. Aí ele vai começar a pregar. Beleza? Então vamos lá? E levantou a sua voz e disse-lhes, cronometra: homens da Judéia, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e escutai as minhas palavras. Porque estes não estão embriagados, como imaginais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E eu mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, ouvi estas palavras: Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como também vós bem sabeis. A este, entregado pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós pelas mãos perversas, o crucificaste e o mataste, ao qual Deus ressuscitou, rompendo as dores da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele:
eu via o Senhor sempre diante da minha face, porque Ele está à minha destra, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se regozijou, e a minha língua exultou, e além disso a minha carne também repousará na esperança. Porque tu não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria com o teu semblante. Homens e irmãos, deixe-me falar-vos francamente do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e a sua sepultura está entre nós aqui hoje. Portanto, sendo profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, ele levantaria o Cristo para sentar-se sobre o seu trono. Ele, prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. A este Jesus Deus o ressuscitou, da qual todos nós somos testemunhas. Portanto, tendo sido exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha destra, até eu fazer teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse mesmo Jesus a quem crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Quantos minutos? 3 minutos e 26. Não tem 5 minutos. Agora vamos continuar a leitura. Ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração, disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens e irmãos, o que a gente vai fazer então? Então disse-lhe Pedro: arrependei-vos e sejam batizados cada um de vós no nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós e para vossos filhos, para todos os que estão de longe, todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras ele testificava e se exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. Uma mensagem de 5 minutos. 3.000 pessoas aceitaram a Jesus, porque Pedro estava pregando a palavra de Deus e falando a respeito de Jesus. Jesus está na palavra, e eu anuncio a Jesus Cristo, e esse que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, que se assenta à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e que virá nos buscar um dia para morar com Ele no céu. Qual é a mensagem que se deve pregar? Não firula, não invente firula, não tente ser o cara cátedra, porque a gente precisa se aprofundar na palavra, é verdade. Mas você vai dizer: porque eu não entendo muito da palavra, eu não entendo muito do negócio. Começa a falar, meu filho. Jesus, quem é Jesus? Jesus é Deus. Deus amou o mundo estava em pecado. Fala assim. Porque todos os pecados destituídos foram da glória de Deus, nós estamos afastados de Deus. Mas Deus nos ama de tal maneira, mas o pecado nos afastava. E só havia uma maneira de chegar-se a Ele. Como é que é? Por meio de sacrifício. E já que nenhum homem era digno de se sacrificar pelo outro homem, Deus se fez homem. Deus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Ele habitou entre nós, nascido de mulher. Maria engravidou a virgem, mas ela nasceu, concebeu, aleluia, cresceu, viveu entre nós, operou sinais, prodígios e maravilhas, foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. E é você que está me ouvindo, eu quero dizer, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque Ele ainda continua operando, Ele continua fazendo. Essa é a pregação do Evangelho. Essa é a pregação do Evangelho.
Não é a teologia da prosperidade, não é a autoajuda dos coaches. A pregação do Evangelho é Jesus Cristo, o Senhor Deus. Ele é o centro de todas as coisas. Qual é o plano de Deus? Fazer convergir em Cristo todas as coisas que estão no céu e na terra. O que você deve fazer para ser salvo? Todo aquele que confessar. Você precisa confessar com a sua boca e crer que Jesus, Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Creia por quê? Creia porque você é pecador. Por que eu devo crer? Porque você é miserável, porque você não tem condição de chegar a Deus. Não é você, você, qualquer um. Não existe um bom sequer. Se não fuma, bebe, se não bebe, joga, se não joga, prostitui. Não há um homem bom que possa subir ao céu. Ninguém tem poder de subir ao céu. Só quem tem poder de subir ao céu é aquele que desceu do céu e para lá retornou. Mas ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pregue a palavra de Deus de forma simples. Pregue a palavra de Deus na praça, no valado. Pregue a palavra de Deus no seu trabalho. Pregue a palavra de Deus na sua vizinhança. E essa casa se encherá. Ô irmão, cadê você para poder comigo aqui? E essa casa se encherá. E essa casa se encherá. Se não revertermos a pregação, se nos tornaremos reféns de um povo faminto, que precisa toda hora de acalento, de bênção. Eu sou o centro desse negócio. Eu quero um negócio melhor, um louvor melhor, um ar-condicionado melhor, uma cadeira melhor, uma luz melhor. Eu preciso. Revela alguma coisa para mim, fala alguma coisa para mim, me ajuda aqui, ora por mim, me levanta, me carrega, me busca, me pega, me faça. Mas na verdade Jesus está dizendo: você já recebeu o poder do Espírito Santo. Oh, aleluia! Qual é o poder do Espírito Santo? É o poder para pregar a palavra de Deus. Levante a sua mão e receba essa palavra. Ele capacitou você para pregar a palavra dele. Faça do seu trabalho o seu púlpito. Fale só da sua casa o seu púlpito. Faça da sua varanda seu púlpito. Faça do seu carro o seu púlpito. Faça da sua vida seu púlpito. Embaixadora Matarache Biandaraia. Remanto que reboia semana calabaia. Digo a vocês, digo aos senhores, se eu tiver 10 pessoas aqui, 10 pessoas aqui, que entenderem essa mensagem, 10, eu ganho Itaboraí inteiro para Jesus. 10 pessoas aqui se entenderem essa mensagem. Sabe por quê, irmão? Quando você abrir a sua boca para pregar, os sinais vão acompanhar a sua vida. Quando você abrir a sua boca para pregar, vai haver cura. Oh glória! Meu irmão, eu quero dizer para os senhores que estão aqui, pregadores da palavra, não tenha medo de pregar a palavra. Mas pastor, e aí o mover e o manto? Pode pregar a palavra, filho. Prega a palavra. Prega a palavra, mas tenha coragem. Tenha coragem no final de orar e dizer: e eu vou orar. Porque o poder da palavra gera ambiente. O poder da palavra gera um ambiente. É quem está comigo aqui, irmão. É o poder da palavra que gera o ambiente. É o poder da palavra que gera essa atmosfera para que Deus opere. E eu quero declarar agora, na autoridade do nome de Jesus, enfermidades caiam por terra agora pelo poder do nome dele. Preguem a palavra, cantem a palavra, orem a palavra, declarem a palavra. Cantem a palavra, cantem a palavra,
Cantem a palavra. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu posso no homem ver a Deus. Declare, declare, eu tenho paz com Deus. Cante, eu tenho paz com Deus. Eu tenho paz com Deus. E em Cristo temos paz com Deus. E em Cristo temos paz com Deus. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, Cristo mora em você. Você tem esperança da glória. Se Cristo mora em você, você tem esperança da glória. Ele te chamou para que você pregue. Ele te chamou, a mensagem é essa. Conte para o mundo o que Ele fez com você. Conte para o mundo quem você era. Conte para o mundo o que Ele fez pela sua vida. Vai lá. O endemoniado gadareno. Se cambou-se, ramandará calaiessé. Quero dizer um negócio para você. Igor, toca aqui, por favor. Quero dizer um negócio para vocês. Já visitei alguns lugares do país. No sul, alguns lugares muito bonitos. Cataratas do Iguaçu é uma coisa fenomenal. Lençóis Maranhenses, todo brasileiro merece ir lá para ver aquilo lá, é um negócio assim extraordinário. Alguns lugares em outros fora do Brasil, mas não existe um lugar melhor para se estar. O melhor lugar para se estar. Não existe lugar melhor. Por isso que o salmista disse: um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu quero declarar nessa noite, se alguém vai estar concordando comigo, vai adorar Ele. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, para a sua prole, mas eu encontrei teus altares. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Conte para o mundo o que Jesus fez com você. Conte para o mundo o que Jesus fez com você. Conte. Conte. Conte para o mundo. Conte para o mundo. Eu era pobre. Não está tom ainda não. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Cante assim, ó. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, desprezível, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Conte do livramento que Ele te deu, daquele acidente de carro que você quase morreu. Conte quando você ficou grávida e o menino não queria nascer e o médico estava lá para morrer, ou salvava a mãe ou salvava a criança. Hoje, se você está aí, seu filho e tem outro filho, conte para o mundo o que Jesus fez para você. Conte para o mundo que você não podia engravidar, mas Ele intercedeu pela sua vida e hoje você é alegre, mãe de filhos. Conte da enfermidade que Ele curou você. Conte da miséria que você vivia, mas hoje a sua vida mudou. Conte as maravilhas que Jesus fez na sua vida.
Manarabaço que manaracé. E candarabacalabaçu e oremandará cantará. E que marabacé e oramandaia. Eu preciso contar. Eu preciso contar. Eu preciso contar a história do carpinteiro. Eu preciso contar a história do carpinteiro. A história do carpinteiro, ela não é chata. A história do carpinteiro, ela não passa. A história do carpinteiro, ela foi pregada há 2000 anos. E hoje ela continua tão viva quanto ontem. E daqui a 1000 anos... a gente ainda vai estar louvando e cantando. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, qual emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus, troca essa arte aqui, deu a vida por mim, pecador. Quem está comigo aí, levante a mão e cante. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou. Bota uma cruz aqui, minha filha. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Ei, maravilha! Olhem para mim aqui, e eu termino agora. Se Ele não me desse mais uma bênção daqui até a minha morte, mesmo assim todos os dias eu dobraria meus joelhos no altar dizendo: muito obrigado pelo Senhor ter me aceitado. Quem está comigo nessa palavra, levante a mão lá em cima, dá um brado de glória para Deus. Pregadores da palavra.